Olá, meu nome é Matheus Salomão Moreira Chalito. Sou nacionalista, cristão e estou aqui para apresentar um projeto. Jovens na Leitura. Vamos ler comigo livros da literatura evangélica, literatura circular e literatura estrangeira. No caso da literatura secular do país nacional, temos As Brasinas, de João Araújo Pio de Almeida. Talvez muitos não conheçam, porque é uma escrita mais tradicional, mais regional. Israel em Abril, de Érico Veríssimo. Também quero fazer com vocês aqui a leitura de George Orwell, do livro 1984. E na literatura cristã, a Bíblia, óbvio, né? E livros como Geografia Bíblica, Os Heróis da Fé e outros livros que eu tenho aqui também. E gostaria de convidar você jovem, que gosta de ler. Eu não sei, que acredito que são poucos, não tem muitos jovens hoje em dia que gostem de ler, mas convido aquele que gosta de ler que grave vídeos, assim como eu estou fazendo, lendo, trazendo para que todos possam começar a incentivar uma evolução cultural. Acredito que, de certa forma, temos que incentivar, porque a leitura é algo que ativa o nosso raciocínio lógico. Ela basicamente, a leitura liberta. Seja ela a leitura liberta realmente, a leitura da história, da geografia. Se a gente aprende, é como a própria Bíblia diz, a verdade liberta. E isso é realmente. Esse livro eu gosto muito. George Orwell, uma crítica a um sistema comunista. Basicamente, ele critica e, ao mesmo tempo, ele mostra os pontos de toda a sociedade, de tudo. Ele foi realmente um grande escritor. Seu nome verdadeiro era Eric Arthur Bryan, com o seu nome artístico George Orwell. Ele criou esse livro e mais outros, como, por exemplo, a Revolução dos Bichos e outros. Do caso do Érico Veríssimo, acredito que alguns conhecem. Ele fez várias obras. Esta é uma delas, Israel e Abril. Eu vou ler para vocês. Eu peço desculpa se houver erros de português, porque a leitura deste livro é bem complexa e é cheia de ou palavras regionais ou palavras do português que atrapalha e fica. E ainda eu já tenho o sotaque pesado do aqui do sul e daí a gente começa a ler e sabe? Mas enfim, espero que gostem e eu vou ler aqui com vocês. Mundo Velho, sem porteira. Ainda hoje de manhã, minha companheira e eu contemplamos La Fornarina de Rafael no Palazzo Barberini, em Roma. Ao entardecer, sobrevoamos Atenas e tivemos um vislumbre da Acrópole à luz do poente. E agora, noite, nova ainda, desembarcamos de um avião da Alitalia no aeroporto de Tel Aviv. Memorável momento. Pela primeira vez em nossas vidas pisamos na Terra Santa. Mas espere. Estamos ainda sobre a pista de concreto do campo de pouso, o Caravelle, que acaba de nos retroexpelir. A vejão de um moderno apocalipse. Parece ainda erquejar, fatigado da jornada. O hábito fresco da noite de minha fantasia têmpera de redolências bíblicas. Chegamos desagrado por emanações de querosene. Shalom! Exclama um funcionário do aeroporto, indicando-nos o caminho com um sorriso e um gesto. A memória inconsciente, cineasta, desvairada,
compõe as presas e o esmo, com elementos de sua insondável filmoteca, uma espécie de cine-jornal vestigioso, remota rua da infância dos judeus, barbudos, lojas de ferro velho, faces de companheiros da escola primária, ó russinho, ó turco, Arão Mitsuki, peço desculpa se eu errei a pronúncia. Presente, Luísa Rosso-Hakim, ausente, internato protestante, escola dominical bíblica, capa preta, palavras com corpo e cor, Cafarnaum, parda, Galileia, verde, Belém, dourada, sinagoga, branca, circuncisão, ubra, sinédrio, neutra, diáspora, era nome de fruta? Abraão, toma agora o teu filho, a quem amas, ó, lúbricas hebreias dos romances de Walter Scott, ó rosa de Saron, ó lírio dos vales, ó lívida múmias ambulantes de Dachau, Belsen, Al, Alquins, Treblica. Peço desculpa aqui. Essa pronúncia desse nome eu não consigo ler, então peço desculpa. Que filme! E ao som de um col nidre, de rasgar o coração, misturado com um jovial rava naquila. Tudo isso me passa pela mente numa fração de segundos. Um pequeno grupo aproxima-se de nós. Em breve caio nos braços de Shaw e Miriam Levin. Conheci Sal no Brasil, ao tempo em que ele era ministro conselheiro da embaixada de seu país. Tive-o em minha casa, em Porto Alegre, num serão, ao pé da lareira acesa, numa noite de inverno, e descobrimos que éramos irmãos. O cavalheiro alto, de perfil simítico, que agora me aperta cordialmente a mão, deve ser funcionário do Ministério do Exterior israelense. Ilusão óptica. É o Dr. Alionson Guedes Regis de Bittencourt, embaixador do Brasil em Israel. Alguém me estreita contra o peito e ficamos a nós dar reciprocamente. Fortes palmadas nas costas, numa espécie de dança de ursos. Antes mesmo de eu saber ao certo quem me abraça, finalmente descubro Naum Siroskai, homem de Deus, que você anda fazendo por aqui? Encontrei pela última vez esse simpático judeu errante gaúcho em Washington há uns 4 anos, e depois perdi-o de vista por completo. Conta-me, que é adido de imprensa junto à nossa embaixada de Tel Aviv? Apressando-nos, baila sua mulher, uma loura de face dramática. O senhor cordial, que agora nos sauda, é um embaixador do Uruguai, que aqui veio. Explica ele. Na qualidade de amigo do Brasil e do meu leitor, a 7ª personagem do grupo, um jovem de fisionomia risonha, Nassim Ekzai, representa o Ministério de Relações Exteriores e traz-nos as boas-vindas do ministro Ariel Esquel, um de nossos anfitriões. Dentro em pouco estamos no carro do embaixador do Brasil, rodando sobre excelente estrada asfaltada que em menos de 20 minutos.
nos leva ao centro de Tel Aviv. Estranho que as ruas estejam já tão desertas. Há 10 da noite. Siro- Sirotiskai. Lembra-me de que o sabá começa sempre na sexta-feira, ao cair do sol. Página 3. Assim, depois tem a continuidade. Artimanhas da memória. Eu quero convidar você que gostaria de ler também, que sabe até ler bem melhor do que eu. Gostaria de convidar você a ler, a gravar um vídeo lendo esse livro. Porque eu sei que tem pessoas que leem muito melhor do que eu. E gostaria de convidar essas pessoas para participar desse projeto. Agradeço e muito obrigado por tudo. Que Deus esteja com todos vocês.